Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhoras senadores, senhores senadores, senhor Daniel, demais representantes setoriais. A FENABER é a Federação Nacional das Empresas de Resseguros, e agradece muito a oportunidade de estar aqui fazendo parte dessa audiência pública, porque o Brasil é um país que clama por segurança. Segurança pública, segurança alimentar, segurança na saúde, segurança na previdência e segurança jurídica, que compete a essa casa aqui fornecer aos contribuintes. E, então, é um país que precisa de seguros e, mais ainda, dos resseguros. E o mais incrível é que boa parte da população brasileira sequer sabe o que são resseguros. Então, como Vossas Excelências bem sabem, os resseguradores, eles fazem o seguro da seguradora. São aquelas empresas que são demandadas quando existe um grande risco, quando existe um grande sinistro, que precisa de um vulto muito grande em termos de indenização. Então, são empresas muito desenvolvidas nos Estados Unidos, na Europa, que aqui no Brasil era um setor monopolizado até 2007, mas que, infelizmente, ainda se desenvolve aquém do seu potencial. E é um setor absolutamente importante para a economia do país. Basta ver, né, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, aquela catástrofe. E se nós tivéssemos um setor mais desenvolvido, seria muito possível que em poucas semanas aquelas pessoas que perderam suas casas tivessem ali dinheiro para reconstruí-las, o agronegócio, né, que perdeu sua produção, teve ali o seu rebanho prejudicado, pudesse também retomar a sua atividade e tantos setores pudessem funcionar. Como funciona, por exemplo, os Estados Unidos, Nova Orleans, depois do furacão Katrina, como a própria Europa foi reconstruída pela Segunda Guerra Mundial, boa parte pelo trabalho dos resseguradores. E o que isto, então, tem a ver com tributação e reforma tributária, senadores Alci? É precisamente esse o ponto pelo qual o setor de resseguros não se desenvolve tanto no Brasil. Nós temos a maior carga tributária do mundo quando comparados com os principais centros resseguradores mundiais, como são os Estados Unidos, como é o Reino Unido, a França e outros países em que estão os principais resseguradores do mundo. E o que então o Brasil pode fazer, né, para mudar essa situação, já que nós somos os campeões mundiais, tanto na tributação do próprio resseguro, que em nenhum lugar do mundo se tributa o prêmio de resseguro, porque ele é uma relação entre ressegurador e seguradora, portanto, não há propriamente um consumo ali, né? Uma atividade única, exclusivamente business to business, não há uma tributação sobre o consumo em lugar do mundo. E tem uma tributação também altíssima na renda, né? Que é muito maior do que a tributação que existe na renda na França, na Alemanha, em países que tributam pesadamente a renda. Nós temos um estudo aqui da KPMG, rapidamente, que demonstra essa tributação, se puder passar aqui. É isso. Então, rapidamente, sendo bem objetivo aqui, esse estudo aqui, a apresentação vai ficar disponível, mas só para voltar lá. Então, estamos comparando com os Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e França. Suíça e Bermudas, uma tributação menor, mas todos os países, e todos eles, o Brasil tributa 40% da renda, os outros tributam menor, e receita, prêmio, só o Brasil tributa. Então, o que já foi feito e o que nós aqui como setor pedimos a essa casa? Como conversamos lá com o governo e a equipe do Dr. Api e do Dr. Lora aqui representando, foi muito... entendeu exatamente o problema e, basicamente, hoje nós conseguimos, a principal mudança foi deslocar essa tributação, que hoje está em cima da resseguradora, para a ponta, para o seguro. Então, que vai ter a tributação sobre seguro, não vai ter tributação sobre resseguro, e aí dentro do seguro, obviamente, já está o custo do resseguro. Mas o que é preciso avançar ainda? Então, são 4 pontos aqui, muito rapidamente, né, para a apreciação dos senhores. 3 deles, é preciso dizer, já estão, senadores Alci, em emenda, a emenda número 616, de autoria do Dr. Irã, senador Dr. Irã, ela já contempla, né, essas 3 principais mudanças que estão aqui. Uma primeira mudança é para esclarecer que quando uma seguradora brasileira, por exemplo, for contratada, né,
por uma resseguradora brasileira, perdão, for contratada, por exemplo, uma seguradora que está lá na Argentina, e essa resseguradora brasileira contrata, por acaso, uma resseguradora no exterior, cede o risco, ou seja, tem uma triangulação internacional, né? Tem que ficar muito claro, um ajuste de redação, que essa operação, em nenhum ponto ela vai ser tributada, porque, novamente, o que você vai tributar é segurado, seguradora. Então, a gente pediu ali um ajuste, tá? Só para que fique muito claro esse ponto, porque a redação atual ele dá margem à dúvida, né? Não há tributação sobre o resseguro quando ele é feito no Brasil, mas, eventualmente, no exterior ou envolvendo operações no exterior, isso não fica claro. O segundo ponto, já trazido aqui também pelo meu colega da CN Saúde, diz respeito, senador, àquelas receitas, né, financeiras dos ativos garantidores. Ou seja, aquela reserva técnica que a resseguradora precisa ter, que gera uma receita financeira e que deve ser tributada, sim, pelo imposto sobre a renda. Porque quando for receita financeira, tem que ser tributado sobre o imposto da renda. Mas não faz sentido algum que um tributo sobre consumo, né, tenha tributação sobre receita financeira. Porque o preço está no prêmio, né, ou isso vai ser tributado nesse momento. Né, não faz sentido algum. Pior ainda no caso das resseguradores, que não tem nem o prêmio tributado, que se tribute esse ativo garantidor da resseguradora. Então, esse ponto é muito importante. O Supremo Tribunal Federal já fixou essa questão para o PIS e para a COFINS, né, afastando essa tributação, e não é possível que a gente crie aqui um outro ponto de atrito e de contencioso tributário. E apenas, então, para terminar muito rapidamente, descendo um minuto, em relação ao regime de transição, né, que ele vai começar a partir de 2026, como tem uma mudança estrutural, né, que a CBS e a IBS já partem, e como esse setor então vai para a alíquota zero, que essa alíquota zero já funcione para esse setor a partir de 2026, de forma a equalizar a carga dos resseguradores com o que tem no resto do mundo. E no meu últimos 30 segundos, senador, apenas tratando dessa questão que é muito importante para o setor, porque o setor tem uma alíquota gravada de 15% de CSL, como se fosse banco, como se fosse seguradora. E eles não têm, como nós mostramos nesse estudo aqui, um rendimento, uma rentabilidade tão grande quanto dos bancos e das seguradoras para justificar isso. Sei que é um projeto sobre consumo, mas existem questões relacionadas a CSL pontuais e essa mudança que se pede. Não para que haja uma isenção, mas propriamente que essas empresas sejam tratadas como todas as outras, com uma alíquota de 9%, não com uma carga majorada, porque eles não são super ricos, são só super tributados. Lembrando que essa não é uma tributação sobre empresas, senhor presidente, senhores senadores, é uma tributação sobre o consumo. Então, quem vai pagar essa conta somos todos nós. Daí, agradecer mais uma vez a atenção que essa casa e o cuidado que está sendo dado a esse projeto e, principalmente, por ouvir Sua Excelência, o cidadão brasileiro. Muito obrigado.